Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de amor, de luz, a convite de Cristo. E com muita alegria, como sempre, eu estou aqui nesta casa. Às vezes participo da vivência doutrinária, alguns já me conhecem e alguns que me conhecem aqui da preleção. E eu faço o convite de Cristo para todos. E vamos então nos recolhendo intimamente. Eu convido a todos a fecharem os olhos, porque quando nós firmamos nosso pensamento, firmamos o nosso olhar no sereno, nós temos o contato melhor com Deus nosso Pai, com Jesus, onde, através dessa sintonia com pensamento, sentimento e emoção, de estar vivenciando mais um dia de Evangelho. O aprendizado ele é constante, ele é diário, mas nós nos colocamos neste momento à disposição de Cristo, colocando como se Ele pudesse adentrar no pensamento de cada um de nós, onde Ele possa nos envolver ao melhor entendimento, ao melhor aprendizado. E nós, como irmãos em Cristo, estamos aqui para mais esta tarefa de amor, de aprender, que é o que melhor há em nossas vidas, o aprendizado. E que neste momento esse aprendizado possa estruturar a cada um a nossa vivência espiritual de um modo íntimo, onde nós possamos receber o verdadeiro significado do amor, essa irmandade em Cristo. E esta casa que nos acolhe nesta sexta-feira à tarde, ela esteve totalmente preparada para nos receber. E a partir do momento que adentramos aquela porta, nós já iniciamos o nosso tratamento espiritual. Que o verdadeiro tratamento é o Evangelho. O Evangelho vivo, fonte inspiradora, fonte de criação divina, onde Jesus, nossa mãe Maria de Nazaré e Deus nos acolhe em seu colo, nos imantando do seu mais fiel amor, da sua fidelidade, do mundo espiritual. E assim, gratos por esta oportunidade, estamos aqui neste momento. E com a prece nós vamos saudando nosso irmão, nossa mãe e nosso pai, a verdadeira trindade espiritual, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta casa. O estudo desta tarde, a reflexão desta tarde, fala sobre as leis. A lei de justiça, a lei da propriedade e a lei de caridade e amor. Essas três junções dessas leis são o que nos conduzem em nossa vida. E se eu parar e olhar para cada um de vocês intimamente neste salão, todo mundo já se questionou sobre a lei da justiça. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, e Jesus, no seu exemplo firme através da vivência do Evangelho, nos coloca a todo momento sobre o questionamento do verdadeiro significado da justiça. A justiça, ela é ampla. Alguém já viu o símbolo da justiça? Uma balancinha. E essa balança, na realidade, ela tem que estar em perfeito equilíbrio. E muitas vezes essa balança pende, ora para um lado, ora para um outro. E o que consiste o verdadeiro, a definição de justiça? É o respeito do direito de cada um de nós. Só que, às vezes, nós nos sentimos injustiçados. Por que nós nos sentimos injustiçados? Porque nós adentramos com a paixão humana, as paixões humanas. O que são paixões humanas? O modo que eu vejo a vida,
o modo que eu interpreto o que ocorre comigo em determinada situação. Então, às vezes o que para mim é o correto, para o outro não é. Então ele vai pesar a justiça para o lado dele. E eu posso ver como uma injustiça. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec, ele refere muito isso, esse questionamento do que realmente é a verdadeira justiça. E tudo começa com a justiça divina. Por quê? Nós somos seres ainda que estamos aprendendo. Não sabemos ainda vivenciar o verdadeiro significado de justiça, porque ela está muito ligada com o amor, com a caridade. E ainda nós estamos aprendendo a passos de formiguinha sobre isso. Então, se eu falar que a justiça começa inicialmente dentro dos nossos lares, a maioria aqui são pais, acredito. Mesmo que não são, já tiveram alguma vivência. Quem tem mais de um filho, geralmente comprar uma caixa de chocolate. O que o pai faz? Vai dividir por igual entre os filhos, para que não haja, injustiça, confusão. Só que tem um filho lá mais espertinho, ele descobre que o pai comprou uma caixa de chocolate, escondido do pai, abre o armário e pega os melhores, o que eles mais gostam para ele. E os que sobram ele vai dar para o irmãozinho. E aí, o que o irmãozinho vai fazer? Ô pai, ô mãe, olha o que ele fez comigo, não me deu o melhor, eu quero aquele, mas ficou para ele. E aí, ele se sente injustiçado. Então, uma simples situação de cotidiano, a gente já começa a ensinar aos filhos o que significa a verdadeira justiça dentro do lar, com atos simples da vida do cotidiano. E aí a gente vai estar enriquecendo esse espírito. Por quê? Justiça, ela é inata, ela nasce com a gente. Porque uma criança não sabe o verdadeiro significado, a definição, mas ela sente na vivência dela. E ela vai crescendo e ela vai se adequando ao mundo, à disciplina do mundo, à condição cultural, familiar que lhe é ofertada, e ali ela vai se formando um cidadão com a sua moral e o seu caráter a ser desenvolvido. Como é difícil. Por quê? Nós, já na vida adulta, nós já estamos calejados de justiças, injustiças, dependendo do olhar que temos para com os acontecimentos. Só que Jesus sábio, Kardec, nos propõe a ver a tríade da justiça, que é colocar ela junto com a lei do amor e da caridade, para nos tornar mais fáceis de ser conduzidos na seara, na caminhada. Uma caminhada que às vezes é desafiadora para cada um de nós. Então, Deus seria injusto se Ele desse tudo, prontinho para que a gente continuasse. Mas não, Ele dá missões, tarefas das mais diversas. Eu vou contar uma situação que é muito próxima a mim. Uma mãe com uma criança de 5 anos, levou para a escola naturalmente pela manhã, ficou na escola, a criança veio à tarde, ela ia à casa de um amigo, levar a criança à casa de um amiguinho. O que aconteceu? Brincaram a tarde toda, e ela buscou a criança, toda feliz, toda satisfeita, e essa mãe, detalhe, essa criança ela é diagnosticada com autismo. Essa mãe, no final da noite, início da noite, recebeu um telefonema. Olha, eu acho bacana você levar seu filho para uma consulta médica, porque minha filha passou mal depois que eles brincaram e ela foi diagnosticada com meningite. Essa mãe ficou assustada. Puxa, meu filho ficou brincando a tarde toda com a sua filha e agora tem esse diagnóstico, eu vou levar sim. E na manhã, ela não levou naquela noite, pela manhã ela levou essa criança ao hospital e, conduta natural, protocolo do hospital, colheram um líquor dessa criança.
E essa criança, infelizmente, no ato de colher o líquor, ela ficou paraplégica, com autismo, e a mãe se desesperou, porque a condição dessa criança, com aquela batalha que ela já vem diariamente em terapias, em acompanhamentos médicos, o filho dela foi para uma cadeira de roda. Hoje esse garoto ele já tem 18 anos e ele está na cadeira de rodas. Pensa para uma mãe em questão de justiça. O que é o sentimento que ela teve? Que ela já vinha numa luta, né, de aceitação de uma criança que tem um tipo de deficiência e que ela estava dando o melhor dela. Essa mãe é muito preocupada, dedicada, e de repente acontece mais um fator desse na vida dela. Ela questionou Deus. Ela se sentiu injustiçada. E nós não podemos julgar. E Deus, do lado da visão espiritual, era algo que era necessário para a evolução dela e daquele ser que ela tem como filho. Não é fácil, porque temos julgamentos, temos sentimentos envolvidos, que são as paixões humanas. Mas temos que aceitar. Então, o que é justo para um, para outro não é justo. E aí que está a nossa verdadeira sabedoria de administrar tudo isso na lei da justiça. Seguimos a lei da justiça, nós vamos para a lei de propriedade e de roubo. Propriedade, primeira coisa que é um direito natural nosso, é a nossa vida, é a lei da vida. Nós recebemos na espiritualidade o nosso corpo, sendo ele das mais diversas formas. Tem gente que vem com uma saúde perfeita, com todos os membros, com todos os órgãos funcionando perfeitamente. Tem pessoas que já não vêm. Deus ser injusto? Sabe de todas as coisas. Por isso que nós temos que zelar e cuidar. Então nós temos uma propriedade, enquanto aqui, nós espíritas que acreditamos encarnados, carne e osso, nós temos uma propriedade, temos o zelo de cuidar dele. Cuidar de nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde intelectual, de aprender. Tem pessoas que falam, mas eu não tenho oportunidade. Tem. Aprendizado em qualquer forma, ela é manifestada em nossa vida. Nós temos várias competências e várias habilidades. Então, de uma leitura edificante, de ouvir algo, uma música que vai nos elevar, sintonizar sempre com o melhor, para que a gente tenha essa constituição dessa saúde mental, física e espiritual, que isso que é o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Então, nós não podemos atentar contra a nossa vida, porque só quem tem o direito de tirar da nossa vida, a gente sabe que é Deus, e se Ele tirou é porque há algum propósito nisso. Então nós temos que ter respeito, primeiramente com o nosso corpo, com a nossa mente, principalmente com o nosso espírito. Então é uma propriedade inata que é colocada a nós, a cada um de nós. Aí como que entra o roubo? Eu posso roubar meus sonhos com os meus pensamentos? Não é só o roubo físico de tirar algo de alguém. Eu posso roubar a felicidade de alguém desejando mal. Eu posso roubar a saúde mental de alguém, fazendo um círculo vicioso de más condutas, más intenções, palavras ofensivas. Eu posso ter muitas coisas roubadas que a gente acha que é só o ato de tirar alguma coisa de alguém, que não devemos também. É uma lei humana. Foi criado códigos civis, legislativos, que nós temos que, em sociedade, cumprir. Então, uma criança, para chegar ao nível universitário, ela tem que passar por todas as fases. Ela não pode pular fases. Por quê? Senão ela não aprende. E qual é o sentido da vida se você não aprender, você quiser pular fases? Tudo na vida tem seu tempo e sua fase, Desde a infância até o envelhecimento. Tudo faz um processo. E quanto mais a gente pula fases, mais experiências e vivências adquirimos. Antes, as leis eram, se a gente pensar a nível de idade média,
Há 2000 anos atrás era de um jeito. Só que o que é bárbaro para a gente hoje, ela só apenas se modernizou com a tecnologia, mas ela continua a mesma barbárie daquele tempo. E aí Jesus vem lapidando a gente com o evangelho, com o ensinamento, para que possamos, prosseguir nessa caminhada. Então o convite nesta tarde é sobre isso, da gente refletir sobre a propriedade que estamos tendo com a nossa vida, a propriedade que estamos tendo o respeito com o semelhante. Porque a gente exige justiça, a gente exige direito e a gente não respeita o próximo, que é o principal, a lei principal. Amai vosso próximo como a vós mesmos. E como é difícil, porque aí entra o egoísmo, o orgulho e N questões emocionais que a gente acaba acarretando e anulando o verdadeiro preceito da palavra. Então nós temos que ser a sabedoria e temos que ser sábios nessa condução. Então o roubo não é só físico, o roubo é espiritual, o roubo é emocional. Então nós temos que estar atentos para lapidar, para saber direcionar o que queremos. E por consequência, nós temos a lei do amor e da caridade. Nós achamos que fazer caridade é somente físico, ir lá entregar um alimento, entregar uma roupa, entregar algo que temos para doar. É muito além. Nós temos que saber fazer caridade, sem ostentar, sem entrar a paixão do orgulho e do egoísmo. Você vai doar? Doa uma coisa de qualidade. Você não dá aquilo que não serve mais para você, que você acha que para você não serve, mas para o outro vai servir. Pode até servir, se ele aceitar, ele tem que também saber aceitar. Esses dias eu trabalho numa casa e eu estava conversando com na evangelização infantil. Eu estava conversando com uma evangelizadora e nós temos critérios lá na casa. A criança participa, o ano todo e no final do ano ela ganha uma sacolinha de Natal. E tem o critério de faltas. Por quê? Era domingo de manhã a gente sabe que é um dia complicado, que muitos pais trabalham a semana toda para levar uma criança cedo para evangelização infantil. Alguns falam, deixa para depois, domingo que vem eu levo. E nós mudamos aos sábados. E essa garotinha chegou para mim, eu abaixei, olhei bem no olhar dela, Uma forma de comunicação da gente valorizar o outro é olhar, conversar olhando, principalmente criança, é muito importante nós direcionarmos o nosso olhar para uma criança. Porque ela está sendo valorizada no que ela diz. E vai acatar melhor o que nós temos a falar. É uma troca, um turno. Ela fala, eu falo e escuto. E ela olhou bem para mim e falou, Dani, eu nunca faltei na evangelização infantil. E você acha justo? Fulano lá falta e eu sei que quando eu vou embora eu encontro com ele lá brincando. Por que ele falta e ele vai ter o mesmo direito que eu de receber a sacolinha de Natal? Olha a justiça no olhar dessa menina. Eu falei assim, então, eu sei que não é o correto, por isso que nós vamos ter que conversar com essa criança. Porque você veio, você aprendeu. A última coisa, a consequência é a sacolinha de Natal. É muito mais rico o aprendizado que você teve durante o ano. Para ele, talvez, para a família dele, o mais importante é a sacolinha. E não é esse o verdadeiro significado. Você vem aqui todos os domingos e sábados e você aprende. Cada semana é uma aula. Isso que enriquece a gente. A consequência é a sacolinha. E olha só, aí faz a gente refletir. Quantas vezes a gente quer alcançar algo que a gente já quer finalizar no processo e a gente tem os meios? Quantas vezes na nossa vida, pessoal, na nossa vida no trabalho, familiar. Então a gente tem que saber como você conquista as coisas e respeita o semelhante. E respeita a individualidade daquela pessoa. E é muito interessante que a gente quer queimar etapas, porque a gente quer chegar no processo, no resultado final. E aí gera as frustrações. Aí a gente se distancia da lei do amor e da caridade, achando que fazer caridade é só entregar algo, é muito além. É caridade espiritual, é caridade numa conversa, é caridade num olhar. É você mostrar para o outro aquilo que você pensa e que você sente, porque nós não adivinhamos, Cada um de nós tem seu sentimento e seu pensamento.
Às vezes a gente supõe, mas se a gente não chegar e for claro, tiver clareza, tiver expressividade no modo que eu penso, articulo e falo. Porque a fala, eu posso falar, pá. E vai significar para cada um. O tom que eu uso vai significar para cada um. Às vezes eu posso ferir no olhar, numa recusa. A mãe faz isso muito com criança, né? Só de olhar a criança já sabe se ela pode ou se ela não pode, até quando que ela, é o limite que ela tem. E a gente, com o passar do tempo, vai perdendo isso. E não vai respeitando semelhantes. E vai se distanciando da verdadeira lei da caridade e do amor. E tem um trecho onde Jesus, né, no Caminho, Verdade e Vida, na citação do padecer, fala sobre esse sofrimento que a gente gera com essa angústia de colocar como tudo sofrimento. Porque Cristo, ele em momento algum, ele facilitou para os discípulos, falou que a caminhada seria fácil. Mas, como, né, irmão e como a confiança em Deus, nosso Pai, ele mostrou o caminho, falou que não seria uma tarefa fácil, mas que os tropeços serviriam de corrigendas para verdades espirituais. Então, o nosso Pai, desde o momento da concepção, da criação, né, do mundo, do planeta, ele nos coloca a esse convite de buscar a lei da justiça, a lei da propriedade do nosso corpo, de zelar por ele no sentido da vida, e a lei da caridade do amor, que tem a carta, né, mais linda que tem, é uma dos trechos mais lindos do Evangelho. Então, nós temos que realmente colocar o regimento da nossa vida pelo amor. Não é fácil, é uma conquista diária, é um treinamento, é um burilamento espiritual, de alma. Dói, mas faz com que nós cresçamos. Só que nós não precisamos crescer somente pela dor. Podemos ver os outros ângulos da vida. Então, eu faço convite a todos novamente e agradeço, né, por ter me ouvido. Eu fui a primeira a ouvir, então estou aprendendo com vocês. Ninguém é melhor que ninguém, né? Sobre essas lições belíssimas que temos. Então, eu convido a todos a se recolher novamente intimamente, fechando os olhos, sentindo toda a energia física e espiritual desta sala, onde Deus, onde Jesus, nosso irmão, iniciou seu convite na vivência espiritual do Evangelho vivo, no Evangelho de sabedoria, de redenção e de amor. E que essas palavras do Evangelho, como se essas letras nesse momento se descolassem, envolvesse todo o planeta Terra, onde o Evangelho possa ser vivo em cada morada do Pai, em cada planeta, em cada constelação, principalmente no planeta Terra, e em especial a todos os países que se nela compõem, dissolvendo guerras, dissolvendo vícios, defeitos, envolvendo governantes, envolvendo toda a pleiade material e espiritual. E assim, que essas letras do Evangelho, que essas palavras possam se fazer vivas, principalmente no Brasil, nosso país onde nós nascemos, para que nós possamos continuar nossa caminhada espiritual, nossa vivência. E vamos vivendo, trazendo e plasmando esse amor, essas palavras de incentivo espiritual a todas as cadeias públicas, a todas as instituições religiosas, a todas as escolas, a todos os trabalhos que são fontes, né? Eu não citei até no Evangelho, que é de nossa propriedade, que nós possamos ter respeito com o nosso trabalho, que Ele que nos sustenta com o seu pão. Vamos envolvendo as famílias que passam por desafios enormes, do desemprego, de vícios, de transtornos dentro dos lares,
pessoas que passam pela provação de doenças, das mais graves às mais simples, mas que delas se fazem necessário para o burilamento do corpo, para que possa prosseguir em sua caminhada, sua trajetória. E assim, nós vamos vibrando por casos difíceis que conhecemos, vamos vivendo o Evangelho vivo de Jesus, principalmente dentro dos nossos lares. Vamos envolvendo a todos que lá moram em muito amor e muita luz. Vamos envolvendo a todos os espíritos que estão para reencarnar, para nascer de novo, para o seu cumprimento da tarefa. Para todos que desencarnaram, que estão desencarnando neste momento, em muita luz, que eles possam seguir seu destino. E assim, nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai, a Maria, nossa Mãe, e a Jesus com seu Evangelho vivo, para que possamos vibrar por nós mesmos. E vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado, Pai, seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.